Enquanto a missionária prepara o louvor, nós vamos ler uma palavra para o seu coração. Coloca o louvor, se puder, o Gota de Sangue. Está ouvindo? O Gota de Sangue. É possível? Tá, coloca esse mesmo. Depois que terminar isso aí, vai entrar no Avisa, que o hino que eu queria. Aí o nome do CD, dos hinos, Gota de Sangue. peraí, vamos falar. Esse é o dela que está tocando, show. Deixa aí, deixa tocar. É, né? Bota em sabedoria, bota d'água. Gota de Sangue também. É onde está o coisinho em cima, ó. Aqui, ó. Não, mas eu quero com a dupla, quero os Heróis da Fé. Com os Heróis da Fé. O Herói da Fé. Tá, mas daí eu tenho que... Depois que tocar isso, tu puxa. Deixa eu tocar isso aí, vou ver o... Aí botar os Heróis da Fé. Depois do Gota de Sangue. Não, toca esse aí e deixa ele entrar no outro, que eu quero ver se é o que eu quero. Ó, agora tá no Instagram. Tá lá no Instagram. Não é no Face, é no Instagram. Instagram. É. Daqui a pouquinho teu óculos.
Procure com os relógios da fé a gota de sangue. Aquele que te pediu gota de sangue, não? Queridos, você acabou de ouvir esse lindo louvor. Eu convido vocês para nós lermos uma palavra que vem do coração do Senhor para o nosso coração nesta manhã. E dizia ele essas coisas e muitos creram nele. Versículo 21 do capítulo 8, no versículo 31, dizia Jesus, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos ninguém. Como dizes tu, sereis livre. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. E se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Amados, esta palavra que nós devemos aplicar no nosso coração, porque é um conselho que o Senhor estava dando ensinamento, porque muitas vezes nós agimos errado por falta de conhecimento. E o Senhor falou dizendo: errai-vos por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E Ele então está nos mostrando a necessidade de nós sermos esclarecidos, sermos instruídos a respeito da verdade. Muitas vezes nós pensamos ou pensávamos que estávamos certos, mas diante dos olhos do Senhor nós estávamos agindo errado. As Escrituras registram que um certo homem chamado Saulo de Tarso, ele era fiel e zeloso pela tradição dos seus pais. E ele fazia de tudo para zelar por aquilo que ele tinha sido instruído. E para ele era o certo e os outros eram o errado. E assim ele recebia a carta do sumo sacerdote, dos romanos, que lhe autorizavam a chegar num culto evangélico e fazer a maior bagunça. Torturava, escravizava, prendia, açoitava, porque ele pensava
E agindo daquela forma, ele estava fazendo um favor para o Senhor. Em primeiro lugar, o Senhor não precisa de favor do homem. Ele não quer favor do homem. Ele não quer sacrifício do homem. Mas ele quer obediência. Quando Saul queria que Samuel fosse sacrificar o Senhor com ele, Samuel disse que não ia. E chamou a atenção dizendo que o melhor do que o sacrifício é obedecer. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade de idolatria. Saulo de Tarso, para ele estava com toda a razão. Ele estava convicto que o seu procedimento era correto diante do Senhor e que ele estava realizando uma obra para o Senhor. Muitas vezes nós agimos errado, pensando que estamos certos, por falta de conhecimento e desconhecer o poder deste Senhor. Assim agiu o Saulo de Tarso. Mas sobre toda a sua ignorância, o Senhor conhecia o coração de Saulo de Tarso. Que toda aquela prática errônea é porque ele tinha um zelo. Ele tinha um cuidado de manter a tradição em que ele foi instruído. Ensinaram que daquela forma ele estava servindo ao Senhor, quando não era verdade. E um certo dia ele determinou ir para a cidade de Damasco. Quando o Senhor lhe para na entrada da cidade para conversar com ele, para que ele chegasse no querer do Senhor. Porque o Senhor havia escolhido Saulo de Tarso dentro do ventre da sua mãe, só que ele não sabia. Tem muitas pessoas que estão agindo errado hoje. Estão praticando tudo que é tipo de obra errada. E são escolhidos. Só que por falta de conhecimento, por não conhecer as Escrituras, diz que está escrito que o meu povo sofre por falta de conhecimento. O ser humano conhece uma religião, conhece uma placa religiosa, mas o verdadeiro dono da vida, aquele que pode iluminar a mente, o coração, abrir o entendimento, eles não conhecem. E por não ter interesse de adquirir conhecimento, é a razão pela qual eles sofrem e padecem. Mas o Senhor não despreza. Ele não ama mais um do que o outro. Ninguém tem privilégio mais do que o outro diante desse Senhor. O desejo deste Senhor
é esclarecer, é fazer com que o homem tenha conhecimento da verdade, porque não é uma placa religiosa 9h30. que pode transformar o homem, que pode libertar o homem, mas somente a verdade. E esta verdade tem nome: Jesus Cristo. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Tem uns que torcem e dizem ninguém vai, mas ele não falou essa palavra, ninguém vai. Ele disse ninguém vem, porque aí estava falando na natureza divina. Cristo tinha duas naturezas. A humana, ele se dirigia ao Pai. A carne, Cristo. Mas quando ele falava na natureza humana, ele disse: ninguém vem ao Pai. Ele era o Pai. Só que ninguém via. Espírito via o Cristo, o homem, o sofredor, aquele rejeitado pela humanidade. Veio para trazer vida, trazer paz, trazer saúde, e foi rejeitado. E os homens amaram mais o malfeitor do que o Salvador, por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. E até nos dias de hoje o ser humano continua errando por falta de conhecimento. Jesus dizia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe duas verdades. Além da verdade, só a mentira. O Senhor advertiu dizendo que para o ser humano, era para o ser humano, é para nós vigiar e orar. Mas infelizmente muito cristão oram e esquecem de vigiar. Eu vou dar um exemplo para você que está em sintonia com o programa. Nós não somos donos da verdade. A verdade é a palavra do Senhor. Jesus é a verdade. E por essa razão ele disse: vigiai e orai, para não caíres em tentação. Nós estamos numa época, numa semana, que eu não encontrei na minha Bíblia de Gênesis Apocalipse esta semana. Semana Santa. Sexta-feira Santa. Eu não encontrei na minha Bíblia. E se não está nas Escrituras, é mentira, é um acrescento nas Escrituras, que emprega Sexta-feira Santa, porque todos os dias são iguais para o Senhor, porque foi Ele que fez. E Ele não fez um dia mais santo, outro menos santo. Como está escrito que Ele não faz acepção entre dias e dias, não faz diferença entre dias e dias, porque todos os dias são santos. Mas nós vimos que a área comercial, eles se certificaram que o povo é levado por emoções e que eles procuram adquirir o que os olhos veem. E por essa razão eles criam o dia
dias e mais dias para tomar o dinheiro do ser humano. Por exemplo, se o cristão não orar e não vigiar, ele cai na tentação. Tem muitas pessoas que vão concordar comigo, e eu creio que a maioria vai discordar. Mas a verdade é esta. Por exemplo, essa atividade que o mundo está oferecendo coloriu diante dos olhos do ser humano, chamado Páscoa, é uma falsa. Somente comercial. Jesus não tem, Cristo não teve parte, não tem parte, ele não ensinou. Isso aí é comercial, é mentira. E muitos cristãos, por não vigiarem, caem nessa tentação. E se aliam com eles, os pagãos, para mentir para os seus filhos. Compra um ovo de chocolate, ou um chocolate, é mentira. Então tem muitos cristãos sendo tentados e mentindo para os seus filhos. E o Senhor Jesus disse que ficarão de fora os mentirosos, os que praticam e os que amam a mentira. Se alguém me convencer que coelho põe ovo, eu quero comprar um casal desses coelhos que põem ovo de chocolate. É uma aberração, irmãos. O cristão é para fazer a diferença e não se associar com os pagãos. Eu nunca comprei chocolate nessa época. É bom o chocolate, mas chegar no mercado em qualquer outro tempo. Peixe é bom, mas em qualquer outro tempo. Hoje, se você ali vai comprar peixe, por 1 quilo de peixe você vai pagar 3 vezes mais caro. Então inventaram uma lenda, que inventaram, que o mundo inventou e coloriu, que é pecado comer outra carne sexta-feira. É mentira do diabo. E tem muito cristão, por não vigiar, ora, mas não vigia, cai nessa tentação. Se associa com os pagãos. Mas o cristão é para fazer a diferença. Porque o Senhor diz através da Escritura: e outra vez vereis a diferença entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor. Não podemos, a luz não pode se abraçar com as trevas. A verdade não pode andar de braço dado com a mentira. O sal não pode estar misturado com o açúcar. Porque o Senhor deixou a sua palavra e o cristão como luz do mundo, para iluminar as trevas, para desfazer e combater contra todo tipo de mentira, para fazer a diferença e temperar este mundo que já não apodreceu totalmente por causa do sal da terra, que é a igreja. Mas vai chegar um dia que esta luz vai ser retirada, e este sal vai ser retirado deste mundo, em que apodrecerá totalmente. E vai ser terrível o seu odor. Mas ainda esse sal está temperando, está mantendo, para que o seu odor não seja total. E a luz ainda está iluminando,
para que as trevas não tomem posse total. Nós somos a luz do mundo e temos que estar posicionados como luz. Se somos sal, nós temos que estar como sal que tempera no nível certo, correto, porque se ultrapassar o seu limite, também só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Orai e vigiai, para que não caias em tentação. Quantas vezes nós erramos pensando estar certo, mas nós nos deparamos com a palavra do Senhor, que nos diz que nós temos que conhecer a verdade para nos tornar livres. E os judeus, quando Cristo falou que eles tinham que conhecer a verdade, ele disse, nós nunca servimos a ninguém. Nós somos descendentes de Abraão. Como dizes tu ser livre? E ele disse, todo aquele que comete pecado, transgressão, agimos contra os princípios e o propósito do Senhor é pecado, é iniquidade. O Senhor diz que nós precisamos conhecer a verdade. Precisamos conhecer Jesus, que é a verdade verdadeira. Nós conhecendo Jesus, nós vamos passar a trilhar em outro caminho. Vamos sair do caminho tortuoso. Porque o Senhor diz que para o homem há caminho para o homem que parece bom, mas no fim é caminho de morte, caminho de destruição. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez você esteja nos ouvindo hoje pela primeira vez. Não foi por acaso que você sintonizou a Rádio Umbu e está ouvindo o Senhor falar com você. Ele que deve tomar o primeiro lugar na nossa vida para que nós tenhamos dias abençoados na terra em que nós vivemos. Porque ele diz